IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br. Olá, uma ótima tarde a você que acompanha a programação da TV Floripa, canal 4 da NET. Hoje no Floripa em Foco temos a presença de professores do IIPC Florianópolis, representado aqui pela professora Adriana Pohlmann. O IIPC é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Estamos aqui na TV Floripa semanalmente nas quartas-feiras à tarde. Hoje o tema da nossa conversa é sobre profissão, relacionamento e autodesenvolvimento na programação de vida. Na semana passada conversamos sobre os fatores que facilitam e os que dificultam a execução da nossa programação de vida. Hoje vamos conversar com a Adriana sobre outras áreas da nossa vida que estão relacionadas com essa programação. A Adriana Pohlmann, vou apresentá-la, né? Ela já esteve aqui outras vezes, ela é assistente social, também é funcionária pública na Secretaria de Estado da Saúde aqui de Santa Catarina e também ela é voluntária e professora do IIPC Florianópolis e pesquisadora da Conscienciologia. Adriana, é muito bom te receber aqui novamente. Muito obrigada aqui pela presença, as tuas ideias, os pensamentos, né, as informações da Conscienciologia. Muito obrigada. Obrigada por ter me convidado novamente. Ok, muito bem-vinda aí, Adriana. Adriana, vamos falar sobre a programação de vida, né? Você considera, né, que é importante, qual a importância da pessoa ter a consciência dessa programação? Bom, semana passada a gente começou falando um pouco da questão da programação de vida, mas relembrando um pouco o que é o conceito que dentro do IPC nós trabalhamos da programação de vida, digamos assim, é aquela condição que nós viemos para cá com algo importante que tem a ver com o nosso desenvolvimento enquanto pessoa, para nós fazermos nesta vida. Então, nós estaríamos, antes de ter vindo para cá, nos programando, nos organizando para estarmos criando condições para podermos estar desenvolvendo traços nossos pessoais, resolvendo situações e pendências de vidas anteriores nessa vida agora. E qual que você considera que seja o diferencial da Conscienciologia a respeito da programação de vida? Porque esse assunto, várias linhas de pesquisa também, né, estudam. E na Conscienciologia, o que tem de diferente? Bom, o diferencial está em relação à questão do próprio paradigma consciencial. A gente trabalha com alguns pilares, a gente já vem falando há várias entrevistas, mas relembrando, um deles é a questão que a gente não é só esse corpo físico, que nós somos muito mais do que isso, nós somos fruto, na verdade, de várias vidas, que essa é uma dentre tantas outras que nós já tivemos. A gente também considera que existe mais de uma dimensão, ou seja, quando a gente não está com esse corpo nessa dimensão intrafísica material que a gente conhece no nosso dia a dia, nós ficamos em outros ambientes, outras dimensões que têm outros padrões de energia. Também trabalhamos com o conceito de que nós temos mais de um corpo, ou seja, além desse corpo físico, nós temos mais um corpo de energias, um corpo das emoções e o nosso corpo mental. Então, o diferencial que a Conscienciologia traz em relação ao tema programação de vida é que ele traz para você a condição seguinte: olha, eu estou vindo para cá novamente e eu tenho algumas coisas para estar resolvendo comigo e com outras pessoas. Em relação às outras pessoas, a gente pode pensar na questão do conceito dos karmas. E se a gente parar para pensar, no nosso dia a dia nós temos N tipos de relacionamento com as outras pessoas, ou seja, o que acontece? Tem pessoas que a gente tem situações que são muito positivas, muito boas, e com outras são situações mais difíceis. Nós viemos para cá também para estar resolvendo essas situações que estão mais difíceis, para podermos nos ajudar, nos melhorarmos enquanto pessoas. O outro ponto que é importante é a questão do nosso desenvolvimento pessoal, ou seja, eu venho para cá para me melhorar, para evoluir. Então, é o ponto de vista da evolução. Então, eu venho evoluir como ser humano, mas mais do que isso, eu venho evoluir como consciência, como eu, que é muito mais do que esse corpo que a gente vê no nosso dia a dia. Ok, Adriana. E antes de a gente estar aprofundando cada tópico desse que você citou, gostaria de lembrar aos telespectadores que no IIPC Florianópolis, nesse momento, nós temos voluntários que estão lá assistindo também a nossa entrevista e prontos para receber a sua ligação.
Você que nos assiste, que quer saber mais sobre a instituição, sobre as palestras, sobre os eventos que acontecem no IPC, você pode ligar para dois telefones, 3224-3446 e também o 3025-3135. Então, a sua ligação é muito bem-vinda no IPC. Bem, continuando, né, Adriana, a respeito da profissão, o que que significa, o que é que representa eu fazer uma boa escolha da minha profissão relacionada à questão da programação de vida? Bom, a gente falou da questão dos nossos traços pessoais. Então, assim, a profissão ela tem a ver com aquilo que eu sinto que é algo eu vou crescer enquanto pessoa e eu sinto que eu tenho algo que faz que é produtivo para outras pessoas. O que acontece? Na média, muitas pessoas acabam frustradas porque às vezes não estão fazendo aquilo que sentem que deveriam estar fazendo. Então, você tem que ter uma profissão que você sinta que tem a ver com você e que você vai estar podendo fazer o seu melhor. Você vai poder estar contribuindo. E essa profissão, ao mesmo tempo, ela vai te trazer elementos para você crescer, aprender a conviver com as outras pessoas, a se desenvolver nessa condição. Ok. E tem pessoas que elas se sentem assim insatisfeitas ou não se encontraram muito ainda na sua profissão. O que é recomendado, de acordo com a visão da Conscienciologia? Acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: qual que é o ganho que eu tenho do ponto de vista evolutivo fazendo essa determinada tarefa? Então, assim, às vezes a pessoa ela vai para lá no dia a dia, faz e repete sempre as mesmas atividades, mas ela não consegue ver o que ela ganha com aquilo ali. Então, ela se sente como se fosse o filme lá do Charlie Chaplin, do Tempos Modernos, dentro de uma máquina só fazendo a mesma coisa. E a ideia não é essa. A gente, em qualquer atividade que a gente fizer, aquilo ali tem que contribuir para que a gente se sinta bem conosco mesmo. Então, na média, as pessoas não conseguem nem enxergar qual que é o ganho. Então, a gente entra numa coisa que a gente usa, um termo na Conscienciologia, que é a robotização existencial, como se você fosse meio robô. Então, você começa a só repetir, e você acaba não fazendo algo que seja um diferencial, que imprima uma diferenciação contigo. Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte: essa programação, ela realmente tem a ver comigo dentro da minha profissão? Ou seja, a minha profissão ela se encaixa naquilo que eu sinto que eu tenho que fazer? Então, muitas vezes a pessoa ela tem a motivação para estar em determinada profissão, por exemplo, às vezes só do ponto de vista financeiro. Tudo bem, ela vai lá, ela ganha um dinheiro, mas assim, ela não se sente satisfeita de estar fazendo aquele trabalho, ela não consegue sentir que aquilo ali contribui com ela. Então, muitas vezes, as nossas escolhas de profissão, elas não são baseadas naquilo que eu sinto que eu posso oferecer algo de melhor ou eu posso estar me melhorando. Então, a gente volta ainda àquela condição de autodesenvolvimento pessoal. Então, a profissão diz muito da gente. A gente passa, em média, as melhores horas do dia, os melhores dias do ano, os melhores anos da nossa vida trabalhando. Se você não se sentir feliz com o que faz e satisfeito, você vai chegar no final do dia ou no final do ano sempre com aquela sensação de que você está apenas indo lá cumprir horário e não fazendo algo que vai te trazer uma diferença enquanto pessoa. E até verificar que aquela atividade ela pode ser assistencial também, né? Exatamente, ela tem que ser assistencial primeiramente para mim. Por quê? Eu tenho que sentir que aquilo ali vai agregar um valor para mim. E eu sentir também que aquilo vai trazer algo de bom para as outras pessoas. Por isso que a gente pode falar que existem profissões, que elas são profissões que elas constroem coisas positivas, como a gente sabe que tem profissões que não ajudam a construir nada. Então, assim, que tipo de profissão que eu quero para mim? Uma que eu sinto que o que eu estou produzindo é algo que vai trazer um benefício maior para as outras pessoas. E aí a gente pode pensar em diversas profissões que têm algo muito positivo. Agora, antes disso, é o seguinte: qualquer tarefa que eu faça dentro da minha profissão, ela também tem que imprimir o que eu penso em relação àquilo. Então, por exemplo, a minha postura ela é assistencial dentro da profissão, ou seja, no ambiente de trabalho eu sou uma pessoa que eu faço diferença, eu contribuo com os meus colegas, eu sou uma pessoa que eu sinto que aquilo ali está fazendo diferença, ou eu sou mais uma apenas dentro do grupo. Essa é uma questão muito séria. Outra coisa, aquele produto do meu trabalho é um produto positivo? Eu entendo que aquilo ali vai ajudar
de alguma maneira, se eu não conseguir mensurar essa questão de uma assistência dentro da minha postura pessoal, vai ficar mais difícil também de eu me sentir à vontade com essa profissão. Então, as motivações que levam a pessoa a ter uma profissão têm a ver diretamente com os valores para ela, que ela vem desenvolvendo. E no caso de a pessoa estar realmente insatisfeita com aquilo que ela está executando na sua profissão, é recomendado então que a pessoa mude, que ela pesquise, o que a pessoa pode fazer para se adequar, digamos assim, né, a sua profissão, à sua programação de vida? Acho que um ponto bem importante que a gente fala dentro da conscienciologia diferencial é o seguinte: a gente trabalha com a questão do autoconhecimento. Então, eu tenho que começar a me conhecer um pouco mais. Então, assim, eu tenho que começar a ver o que é o melhor para mim e o que é o melhor para os outros. Às vezes a pessoa, ela acaba no dia a dia esquecendo um pouco de si mesma. Então, assim, a programação existencial, ela está diretamente relacionada ao que eu vim fazer aqui, às minhas mudanças pessoais, aquilo que eu me construo enquanto pessoa. Ok. Adriana, a gente também quer conversar contigo sobre relacionamentos, sobre autopesquisa, né? Agora vamos então a um breve intervalo, né? E voltamos na sequência para aprofundar esse assunto que está bem interessante, tá? Até daqui a pouco. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br. Olá, retornamos com a programação do Floripa em Foco, hoje, quarta-feira, com a presença da professora Adriana Pohlmann, do IPC Florianópolis. Estamos conversando sobre profissão, relacionamento e autodesenvolvimento na programação de vida. Agora há pouco falamos sobre a questão da programação de vida, como é que é vista na conscienciologia, a profissão, e agora vamos dar sequência à conversa falando sobre relacionamentos. Agora, eu quero lembrar também que nesse momento lá no IPC Florianópolis temos voluntários prontos para receber a sua ligação e esclarecer mais sobre a instituição, sobre os eventos, as palestras. Então, você fique à vontade para ligar para a gente lá no IPC. O telefone é 3224-3446 e também o 3025-3135. Bem, voltando à nossa conversa, Adriana, a respeito de relacionamentos, né? Como é que é visto essa questão do relacionamento relacionada à programação de vida? O que é preciso cuidar? Como é que é? Em relação aos relacionamentos nossos, no caso. Se a gente parar para pensar que a gente está reencontrando as pessoas após várias vidas, então a gente vai ter N tipos de relacionamentos nas nossas vidas. Então, uma coisa que é interessante a gente sempre observar é o seguinte: às vezes aquele relacionamento que é um pouco mais difícil, é com ele muitas vezes que eu aprendo muito. A gente tem relacionamentos que são mais tranquilos, são mais positivos, e esse a gente sabe que já agrega alguma coisa que é muito bom. Só que assim, no dia a dia, a gente tem que estar sempre atento à questão. Se eu vim para cá e eu tenho uma programação, eu tenho algo a fazer, essas pessoas com quem eu me relaciono, eu também tenho algo a cumprir com elas. E a gente sempre fala do processo evolutivo em grupo, na verdade. E agora vamos pensar o seguinte: num relacionamento a dois, por exemplo, a escolha da pessoa com quem eu quero me relacionar tem que ser alguém que eu sinta que seja uma relação positiva para mim e para essa outra pessoa. Na média, boa parte das pessoas ainda possuem relacionamentos que são muito possessivos, ou seja, muito de posse, aquele relacionamento que ele é mais egoísta. Então, ou seja, como se fosse, é o meu não sei o quê, é o seu não sei o quê. Então, assim, essas relações, elas podem ser qualificadas a partir do momento que eu vejo aquela pessoa que está ao meu lado como um companheiro evolutivo. Então, uma pessoa que ela veio para cá, que ela veio crescer como consciência, como ser humano, como eu. Então, uma pessoa apoiando a outra, buscando se conhecer, buscando se melhorar e principalmente trabalhando dentro do conceito da assistência. Na conscienciologia, a gente trabalha com o conceito da dupla evolutiva, que são duas consciências, duas pessoas que se uniram para estar juntas, uma ajudando a outra a melhorar os seus traços pessoais e a estar fazendo assistência juntas. Então, muitas vezes, Adriano, que a gente observa assim na sociedade, que as pessoas, ao se relacionarem de modo mais íntimo, então as pessoas esperam assim, o que é que o outro tem para me oferecer, né? E na questão de dupla evolutiva é diferente, né? Exatamente, assim,
Não é só o que o outro tem para oferecer, mas também o que eu tenho para oferecer. E a gente, quando fala em oferecer, oferecer o que a gente tem de melhor enquanto ser humano. Então, assim, é uma relação que a gente fala que é um pouco menos egoísta se a gente parar para pensar, que assim, ó, eu não estou numa relação de concorrência com o outro, ou seja, eu quero que o outro vá bem, que vá para frente, que ele evolua, que ele se melhore, e eu também vou estar fazendo isso. E essa pessoa vai estar preocupada também com a minha evolução. Então, essa relação da dupla evolutiva é uma relação de complementariedade. Então, os dois caminham juntos para estar fazendo algo em comum, ou seja, uma programação de vida, que eles sentem algo importante que eles têm a fazer. Muitas vezes as pessoas têm projetos de vida que se focam apenas em coisas materiais, por exemplo. Ter a casa dos sonhos, o meu carro, mas às vezes esquecem que existem outros projetos de vida que são projetos mais positivos, que vão agregar um valor, que vão trazer para a pessoa um diferencial, que são os projetos relacionados à melhoria enquanto ser humano. E isso entra dentro, novamente, do autodesenvolvimento. E a questão aí da dupla evolutiva ainda, né? Então, é uma dupla, duas pessoas que se reúnem, se ajudam e geram uma assistência maior também? Exatamente. Então, é uma assistência que é uma assistência mais ampla, assim. Ela visa juntos os dois estarem fazendo uma assistência que a gente fala para um número maior de pessoas. Seja através de alguma atividade, seja através de escrever algo, ou seja, qualquer atividade que visa uma assistência, mas sempre um número maior de pessoas. Ok. E a respeito, Adriana, do autodesenvolvimento e a programação de vida, né? Sobre cada tópico que você falou agora há pouco, você já pincelou um pouco sobre o autodesenvolvimento, mas como é que é visto essa questão na conscienciologia? Assim, a conscienciologia, na verdade, é uma ciência extremamente prática. A gente trabalha com a questão da autopesquisa, ou seja, a gente pesquisa nós mesmos. Nós nos observamos, nós somos o nosso próprio laboratório. Esse laboratório visa o quê? O nosso desenvolvimento pessoal. A partir do momento que eu faço a minha autopesquisa, eu me conheço mais, eu acabo identificando melhor qual que é a minha programação de vida, quais são os traços que eu preciso estar desenvolvendo. E de acordo com isso, eu me observo não apenas como esse ser humano que está aqui, mas alguém que está vindo hoje aqui, executando essa programação de vida, mas pensando numa continuidade. Ou seja, quando esse corpo aqui ele morrer, ele deixar de existir, eu vou continuar existindo em outro ambiente, numa outra dimensão, e vou retornar em outra vida também vindo cumprir uma outra programação de vida. Então, esse autodesenvolvimento passa por uma condição contínua. Então, a gente não cessa, ele não acaba quando a gente deixa de existir aqui. Nós continuamos existindo de outra maneira. E dentro dessa autopesquisa, né, que é proposta pela conscienciologia, tem técnicas, tem algo assim que você recomendaria especificamente para a questão da programação de vida ou programação existencial? Existem algumas técnicas que ajudam a gente no nosso processo de desenvolvimento. A gente falou em traços pessoais, a gente diz que a gente tem uma técnica chamada a lista de trafores, que seriam os nossos traços forças, as nossas qualidades, e os trafares, que seriam nossos traços fardos, ou seja, aquilo que eu preciso melhorar. Então, a pessoa que tem interesse em querer se conhecer um pouco mais, ela pode pegar uma folha de papel A4, dividir no meio, colocar na coluna esquerda os seus traços, suas qualidades, seus traços positivos, e na coluna direita o que precisa melhorar. E a partir dessa identificação dos seus traços, ela pode começar a investir em melhorar. Ou seja, vamos começar de uma maneira prática. Eu observo, por exemplo, no meu dia a dia que eu sou uma pessoa tímida. Tá, mas por que eu sou tímida? Eu identifiquei isso como um traço fardo ali. Eu sou tímida por quê? Porque eu posso ser inseguro, eu posso ser uma pessoa que eu tenho dificuldade de me comunicar, enfim, eu vou começando a me observar e me estudar e vou vendo que cada vez mais vão aparecer outras coisas que estão por trás daquele traço que aparentemente era só a questão da timidez. Só que para eu fazer isso eu vou precisar utilizar os meus traços força, ou seja, minhas qualidades. Então, se ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa que tem vontade, que eu sou uma pessoa que tenho força, tenho coragem para fazer as coisas, então eu vou utilizar esse traço, por exemplo, da força, para procurar me colocar em condições para tentar vencer minha timidez, a minha dificuldade de falar em público, por exemplo, que seja. E tem outras técnicas bem interessantes também, a gente estava conversando há pouco, aí tem uma técnica que é mais um ano de vida, não é? Exatamente.
A pessoa que ela quiser potencializar a sua evolução, ela pode aplicar a técnica de mais um ano de vida, ou seja, ela vai se programar como se ela tivesse só mais um ano de vida para fazer tudo o que ela precisa fazer, ou seja, todas as pendências que ela precisa resolver, todos os traços que ela vê nela que ela precisa identificar, tudo que realmente ela sente que estava parado, que ela não tinha tido motivação antes para fazer, que ela precisa nesse momento estar resolvendo. Ok. Adriana, e sobre esse assunto da programação de vida, relacionamentos, dupla evolutiva, tem livros no IPC, né? Você queria recomendar? A gente tem primeiro o manual da Proexis, que tem a ver, Proexis é programação existencial, que é a programação de vida, do ponto de vista da projeciologia e da conscienciologia. Esse livro está para download no site da Editares, então vocês podem colocar www.editares.org. O outro é o manual da dupla evolutiva, que está falando dessa questão dessa relação a dois, que é uma relação mais positiva. Esse também está para download no site da Editares. Eles também estão para venda no próprio IPC e pelo site da Editares também. E eles são do professor Valdo, não é? Exatamente, o professor Valdo, que foi o propositor das ciências projeciologia e conscienciologia, escreveu já há algum tempo, mas são livros muito atuais, porque toda vez que você lê eles, você vê que tem sempre algo diferente que você pode estar fazendo. Essa técnica que eu falei dos traços forças e dos traços fardos, ele é do manual da Proexis. Adriana, e poderias falar um pouco sobre o IPC Florianópolis, onde fica, o que oferece, né, cidades que atende, como é que as pessoas fazem para acessar essas ideias? Sim. O IPC é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. A gente tem um centro educacional aqui em Florianópolis, ele fica na Avenida Rio Branco, 354, sala 810. Nós temos todas as sextas-feiras palestras gratuitas, e a gente também tem, além aqui da questão do canal Floripa, a gente também tem palestra uma vez por mês na Livraria Catarinense, e temos palestras que são em outros locais também. Semana que vem nós estamos programados para uma outra palestra na Feira do Livro também. Além disso, nós atendemos algumas cidades no interior de Santa Catarina, onde ficam os nossos núcleos, que é o núcleo em Criciúma, em Tubarão e em Blumenau. Então, se vocês conhecerem alguém dessa região que quiser acessar as ideias, vocês podem entrar no site do IPC e acessar a agenda dos nossos eventos, que vão estar incluídos todos os eventos, tanto dos núcleos quanto do centro educacional. Então, nessa sexta-feira vai ter a última palestra desse ano aqui, depois tem um recesso, né? A palestra vai ser às 19h30, vai ser Maturidade desde a Juventude. Tá, e na Feira do Livro, semana que vem você estava falando, tem a palestra sobre o livro, acho que Nossa Evolução, não é? Exatamente, a gente agora, semana que vem, vai estar tendo quarta-feira à noite uma palestra na Feira do Livro, que está acontecendo desde hoje, né? Mas a palestra vai ser semana que vem e o livro vai ser o Nossa Evolução, que é um dos nossos livros introdutórios do IPC. Ok, Adriana. Então, nós reforçamos o convite aí para os nossos telespectadores de participarem das palestras. Tem palestra na sexta-feira agora no IPC, na quarta-feira que vem na Feira do Livro de Florianópolis. E na semana que vem temos mais uma entrevista ainda esse ano com o professor Paulo Batistella. E a entrevista será sobre metas para 2013, como se organizar para colocar essas metas em prática. Nós convidamos você para assistir e acompanhar essa conversa. Adriana, quero te agradecer as palavras, as informações, as reflexões que você trouxe aqui para as pessoas que assistem e acompanham a TV Floripa. Obrigada novamente pelo convite. E até outras vezes que você vem aqui ano que vem. Okay? 2013. Então tá bom, muito obrigada. Agradecemos então aí você que nos acompanha ao vivo no canal 4 da NET, depois tem reprise a partir das 23 horas e também no site da TV, né, que é no www.tvfloripa.org.br. Você assiste de onde você estiver, acompanha a programação da TV. Então até a próxima quarta-feira. Muito obrigada. IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br.